Shalom! Sempre é um prazer imenso a gente estar aqui podendo compartilhar no nosso canal aqui vídeos que falam sobre a palavra do nosso Deus querido e trazer ensinos que possam não só te esclarecer muitas coisas, mas também, sobretudo, te aproximar muito mais de Adonai, fazer com que teu coração, a tua alma, né, ela sinta prazer cada vez maior na leitura da palavra dele, no conhecimento da palavra, no conhecimento da Torá e das riquezas, das revelações que ele nos traz nos textos sagrados. E eu confesso que eu passei um bom tempo estudando Gênesis, né, Bereshit, sobretudo a criação, aquele capítulo 1 ali, o capítulo 2, e eu gostaria de dividir isso em uma série de vídeos falando sobre a criação descrita em Bereshit, em Gênesis, e trazendo inclusive um contraponto, né? Trazendo fundamentação científica, associando ciência com o que está escrito ali. Não que a gente precise, por exemplo, de ciência. Nós não precisamos da ciência para, vamos dizer assim, para a nossa fé. Mas é interessante que durante esse tempo que eu tive pesquisando diversos cientistas e diversos estudos científicos, eu vi que todos os estudos, todas as teses, elas vão sendo canalizadas para o Deus Criador. Então, mesmo que um cientista se declare ateu, e ele nos seus cálculos de física, de astrofísica, de matemática, ele conclua certas coisas, essas certas coisas, elas vão confluir para a criação de Deus, não? Ou seja, Deus como Criador, mesmo que ele negue isso. Né? Mas, para minha alegria, ao fazer algumas pesquisas de ciências, na área científica, de cientistas, eu descobri que não foi acidental, né? Porque nada é acidental, né? Eu digo que Adonai acabou me conduzindo para isso, e eu vi que esses cientistas, eles por si só, eles falavam a necessidade de um Criador do universo. Então, é com muito prazer que eu começo essa série de vídeos sobre criação. E então nós vamos começar pelo versículo 1, né? Que é muito interessante, que já nos diz muita coisa. Quando você pega na sua Bíblia em português, você vai ler aí, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí já, só num texto em português, a gente já começa a ter uma conclusão, né? Deus criou os céus e a terra, e tudo que neles há. O apóstolo Paulo fala isso de Atos, né? Ele diz, olha, quando os idólatras de Icônio querem adorá-lo, ele diz, olha, não façam isso, justamente nós estamos anunciando as boas novas para que vocês se libertem disso e se voltem ao Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, os ensinos do Novo Testamento, eles se fundamentam nos do Antigo Testamento e dizem, olha, Deus criou tudo, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não tem não tem criação sem Deus, né? E quando a gente vê esse primeiro versículo, ele já é derradeiro, né? Só para vocês terem uma ideia, eu não vou nem conseguir avançar nesse vídeo para os demais versículos. Vou ficar só no primeiro, para vocês terem ideia da profundidade que é. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já é mais do que um resumo, tá? Não vejam esse versículo como um resumo, mas como um ato introdutório da criação de Deus. E quando a gente vê a palavra no princípio, Bereshit, né? Então esse versículo em hebraico seria Bereshit bara Elohim Shamaim et Eret, né? Seria a expressão no hebraico. E isso já nos traz uma riqueza de informações aqui, né? Primeiro que a palavra no princípio, você poderia se perguntar, no princípio de quê? No princípio do quê? Não, ele está dizendo que é o princípio. Não, ele não está nesse versículo introduzindo uma sequência de coisas que vão acontecer sequencialmente. Não é, senão a expressão não seria Bereshit, não seria Reshit, né?
porque o Bereshit ele daria a ideia de no princípio, né? Então o vocábulo aqui usado é o Reshit, né? Que significa princípio e não Barishonai. Barishonai seria, se fosse usada essa expressão, ou a outra expressão hebraica, Barishonai, nós teríamos uma descrição, né, uma tradução de uma sequência. Então não é usado Barishonai, sim Reshit, que nos leva a uma outra investigação, né, um outro questionamento, por que foi usado isso? E até mesmo, quando se coloca esse bet na frente de Reshit, para formar Bereshit, né, o E e o T vamos dizer assim, do bet cai, e o B se junta com a palavra Reshit, fica Bereshit. Já te dá uma outra possibilidade de tradução. E eu quero que vocês entendam que, ao colocar Bereshit, né, ele vai fazer um ato reflexivo no hebraico. Então seria no princípio de. Aí você, no princípio de, parecia não ter lógica, veja, no princípio de, criou Deus os céus e a terra. No princípio de, seria uma tradução meio estranha, né? Mas a ideia, como é reflexivo, a ideia seria assim, mais ou menos assim, é difícil você trazer isso para um outro idioma que não é hebraico, mas mais ou menos seria assim, no princípio do princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a ideia que está por trás do hebraico é que Deus está se colocando, não, se colocar não, ele está lá, mas eu digo se colocando no vocabulário, né, no texto, né, ele está lá, ele está se posicionando, ele está no princípio. Né, então o princípio é Adonai. Então seria assim, no princípio, lá onde Adonai está, né, onde ele está, né, ele deu início à criação. Então, o ato criatório está em Adonai, está em Deus. O princípio é Deus. Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, a minha filha, ela está estudando na escola, na matéria de ciências, ela está estudando o universo. Né? Então, eu já estive, como eu tenho o hábito de estudar as escrituras com a minha filha, eu já pude introduzir esse estudo, essa reflexão, porque a ciência, normalmente, ela se posiciona tirando Deus de cena, né? Ela não quer admitir Deus. Então ela coloca lá, o universo foi criado no Big Bang. Né? A teoria científica que fala que todo o universo está se distanciando, as galáxias estão se afastando, né? E se voltando fisicamente no tempo, elas estariam num ponto em comum. Então o Big Bang coloca que se voltar, né, esse processo, em vez de ela estar se afastando, trouxesse elas de volta a um ponto inicial, ela seria tão densa, uma matéria tão densa, uma energia tão densa, que ela explodiria e formaria então todo o universo. Isso é Big Bang, grande explosão. Mas os cientistas, eles têm, todos, os ateus e os que creem em Deus, todos eles têm o quê? Que aquele ponto inicial da criação lá do Big Bang, ele resultou numa grande radiação eletromagnética, que é o que nós conhecemos como luz. Então, se nós olharmos o texto, né, no versículo 3 aí diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Tá? Então, vejam que Deus criou o universo a partir dessa radiação, né, desse ponto inicial que foi a radiação luminosa, a luz. Então o que nós temos aqui? Que quando nós colocamos Bereshit, não Barishonah, né, e a gente tem aí o que Deus está se colocando, olha, a origem do universo sou eu, ele está dizendo isso. E eu lá, nesse ponto original do universo, eu fiz a luz. Eu revelei a luz, melhor dizendo, né? Porque esse haja luz, né? Poderia dar a ideia que ele fez assim, né? Bom, a luz apareceu. Né? Mas a ideia não é que ele fez algo e a luz apareceu, mas ele revelou a luz, porque Deus é luz. A Bíblia diz isso em vários textos, né? E lá em Tiago diz que ele é o pai das luzes, né? Ou seja, ele é a origem de toda a luz. Né? Então ele revelou essa luz. No Zohar, que é um livro de apoio do judaísmo, né?
da nossa tradição, o Zohar diz que Deus é luz e é luz infinita. E a luz infinita é difícil até de a gente conceber. Para que ele possa ser visto, ele teve que se contrair e se ocultar, né? Senão você não conseguia. Imagina você ligar um holofote, né, e você enfiar a cara no holofote assim de pertinho para olhar, você ia ficar cego. Você não ia conseguir enxergar mais nada na sua volta, né? Mesmo que você não ficasse cego, vamos dizer assim, a quantidade de luz seria tão grande que você não enxergaria mais nada na sua volta. Então Deus, para poder ser visto na criação, ele se contrai, vamos dizer assim, ele oculta essa plenitude de luz e revela o que ele quer revelar. Então nós temos lá no ato da criação do universo, essa luz se expande, que é a radiação eletromagnética que os físicos, os astrofísicos, né, falam, né? E por quê? Por que a luz? Né? Porque se você pegar um cientista, ele vai te dizer o quê? Que para que haja todo esse processo de criação de matéria sólida, de átomos, é preciso uma grande quantidade de energia. E essa energia, ela está concentrada lá no ato inicial de Gênesis. Então, é o ponto inicial, né? A energia se expande ali e vai formando todo o universo. E é interessante que a partir da formação dessa revelação dessa luz, e essa luz se expandindo, ela vai formar os primeiros átomos. E os átomos em si só, né, vão ter o hidrogênio, que vai ser o átomo inicial, né, se você pegar a tabela periódica, é o átomo inicial, ele vai dando processo a outros, né, vai formação de estrelas, de galáxias, de poeira cósmica, e vai trazendo outros átomos, e outros átomos se juntando, e vão formando outros elementos, vai formando toda uma massa de matéria visível e invisível, né? Porque a gente vai ver até no outro vídeo aí, você vai ter toda aquela negritude do universo. Ela não é um nada, ela é uma matéria, uma energia escura, né? Chamada na astrofísica como matéria escura, energia escura. E a parte que a gente vê, as estrelas da galáxia, seria a parte luminosa, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente tem Bereshit, a gente está colocando que o princípio, né, está trazendo reflexivamente, o princípio é Deus, né? E o ato, quando ele diz ali, Bará, Elohim, Shamaim, et Eretz, Bará é um verbo que significa criar, traduzido como criar, mas ele só é usado quando é Deus que está criando. Esse verbo só é usado quando Deus é o sujeito da ação. Então o Bará, ele predispõe o quê? Criar a partir do nada, né? Que também faz parte das teorias científicas da criação, porque todo mundo sabe que do nada surgiu o universo. Todo astrofísico ele vai chegar num ponto que ele vai dizer, olha, o Big Bang estava lá, mas depois desse ponto não tem mais nada, né? Seria um ato criatório do nada para cá. Então toda a matéria visível surgiu lá do ponto inicial, que chama-se nada, né? Mas o nada ele existe, né? É interessante, uma vez eu vi algo, uma explicação do nada, né? Então, por exemplo, se você está olhando para frente, aí não tem espelho, não tem no celular, não tem nada, você está olhando para frente, e alguém pergunta para você, o que você está enxergando atrás de você, sem virar a cabeça, sem virar os olhos, sem nenhum outro recurso? Você vai dizer, nada, porque você não está enxergando nada mesmo. Só que continua existindo coisa lá que você não está vendo, só que o nada, ele é real, né? Ou seja, ele está lá, ele é real, existe. Então, quando se coloca aqui a criação nihilo, né? Foi criada do nada, esse nada não é a ausência de qualquer coisa, existe algo lá, né? É um ponto inicial. Então, veja a grandeza de Deus. Aí nós temos aqui ainda também, que é a ideia do texto, né? Criou Deus os céus. Vocês veem que está no plural já, né? A totalidade dos céus. Os céus, no judaísmo nós temos em 3 céus, né? O céu atmosférico, né? da Terra, o céu que é o universo, e o céu que está além do universo, que seria a morada celestial, vamos dizer assim, né? Paulo, ele ascendeu até o 3º céu, né?
Enoque foi levado até o terceiro céu. Então é muito interessante isso. E quando a gente tem Chamaim, nós temos aqui, esse que traduzido como céu, toda a criação do universo inteiro está aqui nessa palavra, né? E a Terra, porque o destaque agora é esse planeta específico que nenhum astrônomo, nenhum astrofísico será capaz de dizer que ele não é especial e que ele é singular. É o único planeta no universo inteiro. Pode ter outros planetas? Pode, com certeza, pode ter sim. Mas é o único planeta que tem características singulares que fazem da Terra um planeta muito, muito, muito especial no universo. Eu diria até único. Tá? Então, quando a gente vê só esse texto, a gente já enxerga a grandeza de Deus. Tá? E quando ele diz ali, criou do nada os céus e a terra, o nada é o ponto inicial. E eu vi uma outra explicação que eu gostaria de deixar aqui, que é muito interessante. O cientista que eu vi no vídeo aí falava assim, para você ter uma ideia da expansão do universo, pega um balão, né, uma bexiga de borracha, e desenhe com vários pontos várias bolinhas nesse balão, depois você sopra. Quando você vai soprando, esses pontos eles vão se afastando, essas bolinhas vão se afastando, vão dilatando, né? E o universo está se dilatando, né? Aí ele usou uma explicação assim que é muito interessante. Ele disse assim, eu estou soprando esse balão dentro dessa sala. Então, se o balão fosse o universo, né? O universo está se expandindo, mas ele ainda estou usando uma sala onde ele está se expandindo. Só que no Big Bang você tem o balão ao mesmo tempo o balão e a sala. Entendeu? Não tem a visão científica assim, não tem o que por fora do universo, né, que está expandindo, não tem por fora. Só que tem que ter um por fora, porque tudo que está se expandindo tem que ter algo, né, do lado externo, vamos dizer assim, né? Ele está se dilatando e se expandindo onde? Seria a pergunta, né? Aí a matéria escura, que representa uma grande quantidade de percentual da criação, né, do universo, ela não é entendida, não é compreendida, mas ela é necessária para que hajam forças de manutenção, de preservação das leis físicas do universo, né? Então, eu só vou parar aqui hoje, porque no ato da continuidade desses vídeos, né, eu quero te conduzir a uma visão muito maior da criação do que você possa imaginar, né? Então eu quero que você fique com isso. Bereshit bara Elohim, Bereshit bara et Elohim, Shamaim et Eretz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, céus e a terra. Ele vai culminar do que há de importante no ato da criação dele, que é a terra, que vai ser a nossa morada e onde toda a história da humanidade vai se passar também para Deus. E não esqueça que foi usado o Reshit para que haja a reflexão ao ponto inicial que é Deus. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a criação da luz, por que Deus criou a luz no início e já houve separação entre dia e noite, sem haver sol ainda, né, que o sol e a lua foram visíveis no quarto dia. Nós vamos ter sobre a terra, como era a terra no início, né, da criação, a gente vê no versículo 2. Depois nós vamos ver sobre detalhes muito importantes no hebraico que foram traduzidos de uma maneira diferenciada, mas que poderiam ser muito esclarecedores para o leitor e trazer muito mais ainda essa concepção. É possível conciliar, sim, a matemática, a astrofísica, a astronomia com o ato da criação de Deus, né? E isso só engrandece ainda Deus, porque até as leis matemáticas, leis físicas, né, elas precisam de alguém que as criou, né? Nenhuma lei é criada sem um legislador, né? E todos os cálculos matemáticos envolvem uma sabedoria pré-existente, né? Todo o universo segue leis físicas, matemáticas, e essas leis, elas revelam um legislador
e uma sabedoria para criá-las. Que Adonai possa te despertar para os próximos vídeos e, sobretudo, para cada vez mais se prostrar e adorar ao nosso Elohim, ao nosso Eloquim, como no judaísmo se fala, desse Deus criador, Deus que criou tudo lá no princípio, que é Ele mesmo, do nada. Amém? Até mais, até os próximos vídeos, meus queridos irmãos e irmãs.